Acompanha-nos para uma análise Orlando Samões, especialista em assuntos internacionais. Bom dia, seja bem-vindo. Vamos justamente começar por aqui, pela Ucrânia, porque com estas novidades em termos de proteção da defesa aérea ucraniana, estamos a concluir que o inverno poderá ser um pouco mais fácil no contexto de guerra para os ucranianos, ou tudo depende da rapidez da entrega destes sistemas? Bom dia, muito obrigado pelo convite. Pois, disse tudo, porque a questão da rapidez é aqui a ênfase que temos que colocar, não é? É muito importante que os países estejam a dar estes sinais, estão de facto a tornar a Ucrânia um país mais fortificado, provavelmente mais com possibilidades defensivas, antiaéreas, mas que não se desenvolvem de um momento para o outro. Claro. Se nós nos recordarmos no início da guerra, um pedido de Zelensky foi sempre em torno das antiaéreas, ou seja, ele parecia que conseguia controlar melhor os impactos na linha da frente, portanto, a vinda de leste da Rússia, do que propriamente aquilo que vinha pelo ar. O ataque pelo ar sempre foi um pouco aqui o calcanhar de Aquiles. E, na realidade, o mundo ocidental foi muito relutante, não é, em desenvolver estas capacidades em conjunto, e pode ser isso de que se trata aqui. O que é facto é que Trump deu a entender de que o sistema Patriot podia vir a ser licenciado para a Ucrânia. Estas questões podem gerar sempre algumas dúvidas, porque mesmo os países que tiveram acesso a estes contratos nem sempre os começaram a produzir muito rapidamente e podem também não ser as licenças para produzir na mais alta tecnologia. Ou seja, também não sabemos que versões. Não sabemos que versões, não sabemos quantos. E sabemos até que mesmo nos Estados Unidos, por exemplo, o sistema Patriot demora muito tempo a produzir. Estamos a falar de sistemas tecnológicos muito caros, muito dispendiosos. E, portanto, tudo isto é tão oneroso e espalhado no tempo que faz que amanhã não aconteça nada de novo na Ucrânia. Ou seja, continuam a estar muito vulneráveis. Amanhã, depois e até provavelmente no próximo inverno. De resto, logo depois deste anúncio, desta coligação, houve ataques a Kiev, de novo, a capital, por parte da Rússia. Exatamente. Não foi coincidência, não terá sido coincidência. Não é coincidência, porque na realidade a Rússia está com uma janela de oportunidade cada vez mais fechada. E não é só os Estados Unidos a dar esta oportunidade, agora a França. A França aqui é que não é tão conhecida, não tem tanto histórico de fazer este tipo de licenciamentos. Portanto, é os Rafale, a partir deles provavelmente estes mísseis de cruzeiro. Ou seja, a França quer estar numa posição comparável. É interessante, de facto não é um país pequeno, é outra potência nuclear, já esteve fora do comando da NATO e, portanto, tem bastante mais autonomia do que outros países e também desenvolveu. E a própria Ucrânia também está a desenvolver em produção própria muitos dos seus mísseis e capacidades também antimíssil próprias, para além dos drones. Portanto, a Ucrânia vai paulatinamente e em termos estratégicos absorvendo estes sinais que são muito positivos, cujo efeito se prolongará no tempo. Mas muitas vezes a estratégia é isso mesmo, não é conseguir os efeitos para amanhã ou para depois, claro, que seriam sempre muito, enfim, circunstanciais. O que a Ucrânia está aqui a conseguir são apoios de fundo e que... Operadores, e enviar mensagens também para a Rússia. A mandar indiretamente a mensagem à Rússia, a dizer, atenção que eles estão comigo. Claro, e não se pode dizer que tenham sido semanas más para a Ucrânia, desse ponto de vista, depois da cimeira, melhor relação com Donald Trump também, e agora esta questão da coligação dos dispostos. É a coligação dos dispostos, agora há uma subcomissão, digamos assim, 9 países dispostos a desenvolver com a Ucrânia capacidades também antimíssil balístico. São basicamente os países que já têm o sistema ou que estão de alguma maneira associados aos Patriot. Seria bom, se calhar, Portugal estar dentro desses 9, quem sabe, porque neste tipo de exercícios que são necessários fazer, aprende-se. E há uma componente de formação quando se utilizam estas tecnologias. Portugal pode não precisar para amanhã, mas era bom começar a formar um conjunto de pessoas que soubesse aquilo que está em causa quando se fala deste tipo de apetrechos de guerra, que são altamente sofisticados e para os quais não se conseguem formar pessoas de um dia para o outro. Portanto, se calhar, Portugal também fazer parte é uma forma de sinalizar o apoio à Ucrânia com efeitos a longo prazo. A curto, a Ucrânia está a conseguir infligir estes danos sobre a Rússia, que no fundo ajudam a criar, se calhar, algum efeito sobre a população.
porque, como sabemos... Refere-se também aos ataques sobre as infraestruturas energéticas. Estas infraestruturas energéticas não é só sobre as fábricas ou as capacidades russas de resposta antiaérea, são também as refinarias, que é para que a população sinta que a guerra é real. Pode ser a única maneira de tentar chegar ao governo de Putin, porque de outra maneira não é por pressão interna. Através da revolta popular, acredita nisso? É a única maneira, porque neste momento, do ponto de vista legal e institucional, o governo está muito protegido. Tem alguns dos seus aliados que sabemos que, por vezes, também estendem a mão, se calhar nas horas prementes, à própria Rússia. A Rússia está muito concentrada em manter o controle em todas as frentes, em todas as bases de poder e tem muito bem gizada a maneira de não descontrolar a situação. Quer isto dizer que só com alguma inquietação popular é que é sempre possível. Isto, infelizmente, os movimentos democráticos muitas vezes vêm mesmo do povo. Claro. E não é por acaso, não é? É o governo do povo. E quando se toca na questão económica, há naturalmente mais essa possibilidade de ocorrer também uma revolta popular com mais intensidade. Olhamos para o Médio Oriente, temos vindo a assistir nos últimos dias, ao terceiro dia, na verdade, consecutivo de ataques norte-americanos ao Irão, já com resposta naturalmente, e a envolver também os países do Golfo, os países vizinhos do Irão. No meio disto tudo, Donald Trump diz que ainda acredita num acordo, e já lá vamos também à questão desta novidade da portagem no Estreito de Hormuz por parte dos Estados Unidos. Mas em relação a estes ataques, no meio do processo negocial, pergunto-lhe se ele está de todo esvaziado ou se o que vamos assistir daqui para a frente é uma espécie de negociações de armas apontadas. Pode ser uma negociação em que combina os elementos entre força, pressão militar e ataques, mas sem nunca cortar totalmente as vias de diálogo. É uma combinação. Os Estados Unidos assim demonstram força ao Irão, cuja linguagem da força também parece ser aquela que percebe. Ninguém tem interesse em romper completamente? Ninguém tem interesse em romper completamente, ninguém quer a guerra, o estreito, até para benefício, quer do Irão, quer dos Estados Unidos, tem que estar aberto, mas por razões diferentes. O Irão para escoar o seu petróleo, portanto, também lhe vai afetar muito se houver um contrabloqueio ou um novo bloqueio. Que é o que está previsto esta noite. Que é o que está previsto a partir de hoje. Mas repare-se que Trump tem sido tão hesitante nesta estratégia que isto às vezes soa de facto a improviso. Já houve bloqueio, aliás, começou por haver uma libertação de algumas sanções relativamente à exportação de petróleo. Depois bloqueio, depois por via do memorando, abertura. Agora bloqueio outra vez. Ora, enquanto há alguma abertura, o Irão também escoou muito do petróleo e deve ter conseguido reaproximar algum dos seus potenciais financeiros que deveriam estar em ordem de voltarem ao Irão. Isso ajuda a restabelecê-los. Mas se nós pensarmos naquilo que tem acontecido recentemente, estas hesitações de Trump, esta possibilidade que dá ao Irão de reemergir, quer dizer, agora o que faltava era que o Irão está a tentar, no fundo, ter liberdade ou abertura nos seus termos. Nos seus termos significa que acha que pode atacar os navios mercantes que passem pelaquela que é a rota não autorizada. Eles dizem que é contra as suas regras. Por isso é que os Estados Unidos devem estar, acima de tudo, por princípios. Mesmo que não sejam dos principais prejudicados pelo Estreito de Hormuz, deve haver uma questão de princípio de quererem o Estreito aberto pela liberdade comercial no Estreito. E foi de resto isso que foi sendo a mensagem de Donald Trump ao longo destes meses. Se foi por isso que os Estados Unidos pugnaram até agora pela liberdade de navegação no Estreito de Hormuz, como é que se explica esta reviravolta, no fundo, esta viragem de 180 graus na visão de Donald Trump, que agora anuncia a aplicação de portagens na ordem dos 20%? Essa questão é muito importante. É virar a questão a seu favor, como diz Lula da Silva? Não, é Trump, se calhar, de facto, a improvisar. Não é muito admissível que isto aconteça. Aproveitando para retirar benefício económico? Quantas vezes nós, analistas, não estamos até a tentar compreender, apesar de não ser apoiado pelos países europeus, nós compreendemos parte deste esforço na guerra com o Irão se for para manter liberdade de navegação. Esta guerra tornou-se agora a guerra pelo Estreito de Hormuz e pelo controle. Portanto, quando os Estados Unidos atacam... Antes da guerra. Era uma não questão, mas pode estar desligada, porque neste momento o Irão já não tem possibilidades de ter o tal programa de mísseis, se calhar muito menos o nuclear. Portanto, o efeito do ataque dos Estados Unidos
pode estar já a sentir-se no terreno e o Irão agarra-se a tudo aquilo que tem. Neste momento é só a possibilidade de controlo ou não do Estreito de Hormuz. E por isso os mecanismos de controlo e de logística em torno do Estreito, ao serem atacados, deixam o Irão agarrado à única coisa que tem, que é limitar a passagem e falar nestas regras e nestas rotas só podem ser admitidas aquelas que nós queremos. Para quê? Para continuarem a ameaçar. E é muito fácil ameaçar e criar instabilidade. Repare-se que guardar um navio e a sua saída é muito mais difícil porque requer uma atenção permanente por parte dos Estados Unidos. Assegurar a liberdade às vezes Claro. é mais difícil do que ameaçar e gerar um medo. E estamos a ver que algumas O medo- seguradoras já não quiseram arriscar. Claro, e o medo catapulta prémios de risco e catapulta as reações das pessoas. Se nós soubermos que temos aqui uma rua que neste momento pode haver algum problema da ordem de segurança, já não passamos por essa Claro, rua. não há um bloqueio, mas há é um mais bloqueio fácil catapultar por parte das o próprias medo pessoas. nos nossos corações. É um dos princípios do despotismo, é lançar o medo. É isso que o Irão joga com essa carta. De facto, é natural, porque de facto há perigos em relação ao Estreito de Hormuz e à passagem, mas é tudo isso que o Irão tem. Agora, o que não fica nada bem aos Estados Unidos e ao seu presidente, e até é não compreender a história dos Estados Unidos como país que sempre pugnou, enfim, teve as suas fases, mas que muitas vezes lutou por uma globalização da economia, Sim. é ele estar, ele próprio a falar, como já falou no passado, em joint venture, portanto uma espécie de associação com o Irão, ou numa taxa de 20%. Isto, aliás, contraria totalmente aquilo que outros membros da administração têm dito. Repare-se a reação de Araghchi, que é muito interessante, portanto, o ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Um pouco irónica, não é? irónico, que diz Trump está totalmente correto, porque quem assegura e salvaguarda a passagem com segurança pago por isso. deve ser ressarcido por isso, e nós vamos ser mais justos que os americanos, porque vamos pôr a taxa muito mais baixa. Ora, Sua vez, Lula da Silva acusa os Estados Unidos de pirataria no meio de toda esta iniciativa de Donald Trump nova de aplicar os 20% de sim, pedágios. é que às vezes o Brasil também reage de uma maneira um bocadinho como dando esta voz a um certo o sul global que tem que estar contra os Estados Unidos. Na realidade, sim. quem tem praticado pirataria, quem gera esta insegurança é o próprio Irão e depois diz que cobra pela sua passagem livre. Essa não tinha sido até aqui a premissa dos Estados Unidos. É certo que o Trump diz muita coisa e já falou em várias modalidades que às vezes dão a entender que nem sempre tem o ideal de mercado livre e comércio livre, mas também sabemos que o Trump é muito de experimentar reações e parece que vai dizendo coisas muitas vezes para testar o outro lado e ver o que é que o Irão E o que é que faz. acha, Orlando Samões, antes de terminarmos, que Donald Trump vai dizer no discurso que marcou para a próxima quinta-feira? Será um pouco mais para os próprios norte-americanos, para consumo interno, ou não? Ou para o mundo? Que o Presidente dos Estados Unidos nunca nada é para consumo interno, mesmo quando são assuntos internos, né? Porque ele sabe que está a ser visto para todo o mundo. Difícil antecipar o que será aqui quinta-feira. Ele não é muito de fazer suspense, ele não é uma pessoa que guarda muitos segredos, até muitas vezes fala de uma maneira tão aberta, até demasiado transparente, e por isso é que muitas vezes nós sentimos estes pontos de incoerência, que ele diz uma coisa e diz outra. Se calhar é ele a ser autêntico e transparente e não medir totalmente alguma do mistério que faz parte e distância que o Presidente dos Estados Unidos deveria ter. Mas enquanto líder do mundo livre, que infelizmente é, porque é alguém que, enfim, que gera um ambiente político de difícil trato e que nem sempre é pautado pelos valores mais elevados, a verdade é que ele tem aqui um papel importantíssimo. Seria bom que articulasse melhor com os europeus. Os europeus também se estão a fortificar agora muito e isso pode ser aqui uma... Enfim, o Trump pode estar indiretamente a ajudar aqui a maior autonomia dos europeus e que eles possam voltar a ser menos dependentes dos Estados Unidos e também menos diferentes dos Estados Unidos no futuro. Mas veremos. Ele também é sempre muito hiperbólico na maneira como fala, não é? Ele exagera sempre, portanto, provavelmente nunca vê os aspectos maus da sua governação, e são tantos e tanta coisa criticável, mas vai provavelmente buscar alguns pontos nos quais tenha um bocadinho de razão, e alguém que vai, enfim, disparando tantas vezes ideias para todo o lado, claro, vai tendo alguns pontos de razão e de razoabilidade, e outros nem sempre vai comunicados ocultar. da melhor forma e nem também. sempre comunicados da melhor forma e nem sempre confiando em quem devia, mas enfim, cá estaremos para depois analisar. Muito obrigada, Orlando Samões. Continuação de um bom dia para si. Obrigado. Bom dia.